Isto é o que costuma ser um físico médio no exército, um corpo forte, definido, resistente. E tudo isso não é coincidência, é fruto direto de um tipo de treinamento muito específico. Enquanto a maioria das pessoas luta durante meses apenas para perder 4 ou 5 quilos, o treinamento militar consegue transformar civis comuns em guerreiros magros, musculosos e com uma resistência quase sobre-humana, em um tempo incrivelmente curto. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém entende. Se você tentar copiar estes treinamentos tal como são, vai fracassar. E não será porque são impossíveis de fazer ou duros demais, mas porque falta um princípio-chave. Esse princípio é a base que faz com que tudo funcione. Se você não o aplicar, o mais provável é que termine esgotado em algumas semanas, ou que não veja nenhuma mudança real no seu corpo. Por outro lado, se você o entender e o aplicar bem, seu treinamento nunca voltará a ser igual. É exatamente o mesmo princípio que permite aos Navy SEALs suportar a famosa Semana do Inferno, onde chegam a queimar mais de 8.000 calorias por dia, enquanto continuam rendendo ao máximo. Deixe-me explicar de maneira clara. Sabe por que 99% dos programas de academia estão mal planejados? Porque dividem tudo em partes isoladas. Segunda-feira é dia de peito, terça de cardio, quarta de pernas e talvez no final da semana um pouco de abdominais. Mas o exército não tem esse luxo de separar. Seus treinamentos têm que construir músculo, queimar gordura e disparar a resistência, tudo ao mesmo tempo. Por isso, utilizam o que eu chamo de treinamento de estresse composto. Em vez de separar os exercícios, primeiro supino, depois cardio, depois abdominais, eles empilham tudo em uma mesma sessão brutal. Imagine um Navy SEAL. Corre 2 km, logo em seguida faz flexões até a falha. Depois levanta um tronco enorme sobre a cabeça durante 100 metros e instantaneamente se lança na água gelada para nadar vários minutos. E embora possa parecer tortura aleatória, não é. É sobrecarga estratégica. Quando você força seu corpo a render sob essas condições, ocorrem 3 coisas incríveis. Primeiro, seu metabolismo dispara e você começa a queimar calorias como se fosse um reator nuclear, porque todos os seus sistemas estão trabalhando na capacidade máxima. Segundo, você desenvolve uma força real, aquela que serve quando mais importa, não apenas quando você está confortável em uma academia com máquinas e ar-condicionado. E terceiro, seu corpo se torna extraordinariamente eficiente, usando a energia e se recuperando rápido, o que te permite treinar mais pesado e por mais tempo. Mas aqui está a diferença entre quem consegue se transformar e quem desiste. Os 25% que chegam até o fim entendem a importância da progressão, começar pouco a pouco, construir passo a passo e estruturar o treinamento para que o corpo se adapte em vez de quebrar. A maioria comete o erro de querer recriar a Semana do Inferno no primeiro dia. E isso é como tentar fazer um levantamento terra com 200 quilos, quando você nem sequer tocou em uma barra na vida. Se fizer isso, não apenas fracassará, também se destruirá. Por isso, vou te mostrar como estruturar este tipo de treinamento do zero, começando com uma versão simples que você pode fazer hoje mesmo. Comece com 5 minutos de caminhada leve ou trote suave para ativar o ritmo cardíaco. Depois, desça ao chão e faça flexões. Faça tantas quanto puder, mantendo uma boa técnica. Pode ser que sejam 5, pode ser que sejam 15, não importa onde comece. Sem descansar, passe diretamente para agachamentos com o próprio peso, 15 repetições. Depois fique de pé e caminhe 30 segundos, sem sentar, apenas caminhando para se manter ativo. Depois volte a fazer outra série de flexões. Provavelmente fará menos que antes porque já está fadigado, e justamente isso é o que buscamos: obrigar seus músculos a trabalhar mesmo estando cansados. Termine essas flexões e mantenha a posição de prancha durante 20 segundos. Depois passe para passadas a fundos, caminhando 10 passos com cada perna. Agora é hora de construir resistência. Faça mountain climbers, escaladores, durante 30 segundos. Este exercício ativa todo o corpo, braços, abdômen, pernas, e eleva seu pulso ainda mais. Quando terminar, descanse caminhando 1 minuto, mas sem parar. Nada de sentar. O treinamento ainda não terminou. Aqui vem a parte mais importante, a que desenvolve a mentalidade de guerreiro. Faça burpees, apenas 5 repetições.
Se ainda não estiver pronto para burpees, troque-os por polichinelos durante 45 segundos. Logo depois, faça um bear crawl. Avance 10 passos em posição de urso e retorne outros 10. Isto imita o transporte de troncos e as provas de obstáculos dos Navy SEALs. O desafio final: busque uma parede e faça um agachamento isométrico, mantendo-se sentado contra ela entre 30 e 45 segundos, com as pernas já completamente esgotadas. E, finalmente, encerre tudo com uma caminhada suave, de 3 minutos para baixar pouco a pouco o ritmo cardíaco. Este treinamento completo dura entre 25 e 30 minutos. Faça-o 3 vezes por semana, sempre deixando pelo menos um dia de descanso completo entre as sessões, porque seu corpo precisa se adaptar a este novo tipo de estresse. A cada semana, tente adicionar 1 ou 2 repetições a mais em cada exercício. A chave é começar no ponto em que você está agora, não no que você acha que deveria estar. Há pessoas que farão 20 flexões no primeiro dia, outras apenas 3. Ambos os pontos de partida são perfeitos. O importante é avançar pouco a pouco. E antes de seguir, um pequeno lembrete. Se este tema te interessa e você quer mais conteúdo como este, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho. Assim você não perderá nenhum dos exercícios que criamos especialmente para você. Agora que você tem a versão básica, quero te dar várias variações deste mesmo treinamento. A razão é simples: manter o desafio constante, evitar o tédio e permitir que seu corpo continue progredindo sem ficar estagnado. Não se trata de fazer sempre o mesmo, mas de manter viva a motivação e, ao mesmo tempo, continuar surpreendendo seu corpo com estímulos novos. A primeira variação eu chamo de guerreiro da água. Se você tem acesso a uma piscina, um lago ou até mesmo a praia, esta é ideal para você. Comece substituindo os 5 minutos de aquecimento por 3 ou 4 minutos de nado contínuo. Você não precisa ser o Michael Phelps. Simplesmente nade de um lado para o outro em um ritmo moderado. Depois, quando for a hora de fazer flexões, faça-as diretamente na borda da piscina, com as mãos molhadas. Isso adiciona uma dificuldade extra na pegada, muito similar às condições reais em que os SEALs treinam quando tudo está escorregadio e úmido. E mais adiante, quando chegar o momento dos escaladores, troque-os por 30 segundos de manter-se flutuando na água, treading water. A instabilidade da água obriga seu core a trabalhar muito mais pesado. A segunda variação é a portador de carga. Aqui adicionamos um elemento-chave: peso extra. Pegue uma mochila e coloque entre 5 e 7 quilos de livros ou qualquer objeto que tenha em casa. Use-a durante as caminhadas e as passadas, mas tire-a para os exercícios de chão, como flexões ou pranchas, para não forçar demais. Esta simples mudança converte o treinamento em um desafio brutal e, além disso, desenvolve a força funcional que os soldados realmente utilizam quando carregam mochilas, armas e equipamentos durante horas. A terceira opção é a ataque em escadas. Se você tem acesso a escadas, aproveite esse recurso. Em vez de fazer a caminhada de aquecimento, suba e desça as escadas durante 5 minutos. Faça suas primeiras flexões em cima e seus agachamentos embaixo. Este pequeno ajuste dispara sua frequência cardíaca e potencializa sua resistência em tempo recorde. E a quarta variação é a lutador de solo. Aqui o foco é totalmente diferente: rastejar e deslocar-se rente ao chão, como se estivesse em combate. Troque todas as caminhadas de recuperação por deslocamentos em Army Crawl, ou seja, rastejando sobre as mãos e joelhos, colado ao chão, como se tentasse desviar do inimigo sob um arame farpado. Quando for a hora de fazer Bear Crawls, troque-os por Crab Walks, caminhada do caranguejo. Sente-se, apoie as mãos atrás de você, levante o quadril e caminhe para frente e para trás. E quando chegar a hora das passadas, substitua-as por 10 passos de Bear Crawl para frente e outros 10 para trás. Acredite em mim, depois de um circuito deste tipo, seu corpo inteiro sentirá como se tivesse passado por um campo de treinamento militar real.
Agora, antes de testar qualquer uma destas variações, há regras básicas que você deve respeitar. A primeira, pratique a rotina básica pelo menos 2 semanas antes de começar com as mudanças. Seu corpo precisa se adaptar a este tipo de esforço. A segunda, mude apenas uma coisa de cada vez. Não tente fazer todas as variações ao mesmo tempo, porque você vai se sobrecarregar rápido demais. E a terceira, escute sempre seu corpo. Se algum exercício incomodar as articulações, volte para a versão mais simples. A boa forma técnica é sempre mais importante que a velocidade ou a espetacularidade. E deixe-me dizer algo muito importante. Adicionar variações não é apenas para ser divertido. É uma estratégia para manter a motivação, evitar estagnações e garantir que você sempre continue avançando em direção à sua melhor versão. Agora talvez você esteja pensando, certo, parece bom, mas isso funciona de verdade? Para responder a essa pergunta, deixe-me contar 2 exemplos reais. O primeiro é o José, um programador que começou este treinamento com um físico muito comum, o que muitos chamam de falso magro, skinny fat, magro mas com gordura acumulada na zona abdominal e com braços fracos. 8 meses depois, José tinha ombros largos e firmes, graças a todas as flexões e ao trabalho de natação, um abdômen definido pela constante ativação do core e pernas fortes pelas passadas e pela corrida. Mas o mais importante não foi o físico. Pela primeira vez na vida, José se sentia poderoso, com autoconfiança e com a certeza de que podia superar qualquer desafio. O segundo caso é o do César, um homem de 42 anos que pensava que seus melhores anos físicos já tinham ficado para trás. Tinha alguns quilos a mais e aquele típico corpo de pai, com o qual muitos se resignam a viver. Depois de um ano seguindo este programa, César alcançou um físico magro, forte e atlético, a ponto de sua esposa lhe dizer que aos 45 ele parecia melhor do que aos 25. Imagine o que significa ouvir algo assim da pessoa que você ama. A mesma transformação está esperando por você. Daqui a 6 meses, poderia ser você contando sua própria história, mas isso só acontecerá se você decidir dar o primeiro passo hoje. Lembre-se, o maior erro não é começar tarde, mas nunca começar. Então, se este vídeo está te motivando, não esqueça de apoiá-lo com um gostei, inscrever-se no canal e ativar o sininho. Dessa forma, você não apenas me ajuda a continuar criando conteúdo como este, mas também garante que não perderá nenhum dos próximos treinamentos e conselhos. Pense no seguinte, cada flexão que você fizer, cada burpee, cada minuto que passar se esforçando mais do que achava possível, te aproxima dessa versão de você que ainda não conhece, mas que já está dentro de você, esperando para sair. A decisão está em suas mãos. Você continua como está ou dá o passo para se transformar na sua melhor versão?